Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, hoje dia 25 de setembro, ao nosso pequeno estudo, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. Hoje os grãozinhos trazem para a gente ainda o capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco na mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, se retiraram um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide e no futuro não pequeis mais. São João. Aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante? Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto este princípio: não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo, e o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Ontem nós falamos um pouquinho até sobre isso, né? Sobre a gente julgar os outros, né? Condenar os outros. A gente tem que olhar primeiro para a gente. E aqui é relembrado isso para a gente, né? Que todos nós pecamos, todos nós erramos, né? E como que nós vamos jogar pedras naqueles que estão errando ali, se nós mesmos também erramos? Então nós não temos esse direito, nós tínhamos que fazer igual o povo lá, que foi saindo sem condenar ninguém. Por quê? Porque também tinham culpa, porque também erravam, porque pecavam, né? E nós pecamos muito, nós erramos muito, então nós não temos o direito de julgar ninguém. Porque para julgar o outro,
nós temos que ter uma moral muito elevada, né? Jesus podia julgar, Jesus podia condenar. Por quê? Jesus tinha moral para isso. Tem moral para isso, né? Mas nós, pequenos como somos, errados como somos, como que vamos julgar os outros? Nós não temos moral para isso. Então nós temos que procurar nos elevar acima dos erros, né? Moralmente. Nós temos que mudar a gente mesmo para poder condenar alguém por um erro, né? Nós não devemos condenar ninguém, né? Não devemos julgar ninguém, mas se nós formos julgar alguém, nós temos que ver primeiro, né, se nós temos moral suficiente para isso. Às vezes eu não tenho moral para isso, estou condenando alguém injustamente, né? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Porque é do ser humano, isso é do homem. Julgar os outros, isso é do homem. E o homem erra a todo instante, porque senão não estaria aqui nessa terra. Não é verdade? Então, gente, aqui a última frase da leitura. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem, né? Então, se nós não damos exemplo daquilo que nós falamos, daquilo que nós julgamos o bem, nós não temos moral, nós não temos autoridade para julgar ninguém, para condenar ninguém. Então vamos procurar dar sempre exemplos bons, né? Para que se um dia a gente for, né, criticar alguém, a gente esteja ciente, esteja com o coração tranquilo que aquele erro nós não fazemos, né? A crítica ali, né? E tem que essa crítica que a gente faz ainda tem que ser uma crítica construtiva, que ela ajude aquele que está sendo criticado a melhorar, a não cometer novamente o mesmo erro. Tá certo? É isso aí. Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 969. O que é preciso entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? É uma alegoria que pinta a inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque veem e o compreendem, mas que não é preciso mais prender à letra como muitas outras. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, quer dizer, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não creiais que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação durante a eternidade, pois isso seria uma felicidade estúpida e monótona. Seria mais a do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem termo. Eles não têm mais as tribulações da existência corporal, já é um gozo. Aliás, como dissemos, eles conhecem e sabem todas as coisas e aproveitam a inteligência que adquiriram para ajudar o progresso dos outros espíritos. É sua ocupação e, ao mesmo tempo, um prazer. Gente, não teria sentido, né? A felicidade dos espíritos, né? Lhes tornarem contempladores inúteis, né? Iam ficar ali aquele tempo todo ali, né, contemplando a beleza de Deus, a graça de Deus, e sem fazer nada. Não teria sentido. A felicidade deles está em poder ajudar os outros espíritos a chegarem onde eles estão. Isso isso é, né, a felicidade para eles, a felicidade suprema deles. Que não tem sentido. Eles estão num lugar muito bonito, muito lindo, né? E cheio de paz, né? Cheio de amor. E isso para eles já é suficiente, né? E eles se sentem felizes em poder ajudar aos outros espíritos, né, a chegarem onde eles estão, a atingirem esse patamar de felicidade. Então, para eles, né, não existe tempo perdido. Eles não param no tempo só para viver aqueles momentos felizes ali para a eternidade.
Não tem sentido isso, né? E principalmente para aqueles espíritos que já chegaram ali, né, com a evolução que estão, ou atingiram um patamar de evolução muito grande, não tem sentido eles ficarem ali o resto da sua eternidade para somente contemplar. Eles se sentem felizes em ajudar. É o que a gente tinha que sentir bem aqui também, né? Em ajudar o próximo, a gente se sente feliz. Quando a gente faz a caridade com o coração e não por obrigação, quando a gente faz a caridade por amor ao próximo, a gente se sente feliz, não sente? Eu sinto. Então, eu acho que os espíritos lá no patamar que estão de felicidade se sentem felizes em ajudar a nós aqui a evoluir, a chegar onde eles estão, tá bom? Eu entendo assim, tá? Eu espero aí vocês nos comentários para nos ajudar, né, a aprender um pouquinho mais. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, com paz, com saúde, com muito amor no coração, com muito equilíbrio. E vamos lá, vamos trabalhar. Hoje ainda é quinta, tá bom? Jesus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.